Olá, seja bem-vindo à quinta aula do curso de MySQL e MariaDB para desenvolvedores. Nesta aula nós veremos um pouco mais de teoria. Até agora nós usamos vários comandos SQL, tais como select, insert, delete, create table, drop table. E esses comandos eles são agrupados em dois grandes grupos, que são os comandos DDL e DML. Os comandos para nós criarmos as tabelas. Por exemplo, nós temos agora as tabelas autor, cidade, autor-livro e livro. Os comandos para criar essa tabela ficam no grupo DDL. E os comandos para listar, inserir, apagar e atualizar os registros ficam no grupo DML, que nós veremos agora em seguida. Todos esses comandos fazem parte da SQL, que é a Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada, que é a linguagem de pesquisa declarativa padrão para banco de dados relacional. Muitas das características do SQL foram inspiradas na álgebra relacional. O SQL foi desenvolvido originalmente no início dos anos 70 nos laboratórios da IBM e São José, dentro do projeto SystemR, que tinha por objetivo demonstrar a viabilidade da implementação do modelo relacional proposto por EF Code. O nome original da linguagem era SQL, acrônimo para Structured English Query Language, linguagem de consulta estruturada, em inglês. Vindo daí o fato de até hoje a sigla em inglês ser comumente pronunciada SQL. Então, se vocês olharem alguns vídeos na internet, vocês irão ouvir muito esse termo SQL. Já aqui no Brasil a gente costuma usar o nome SQL mesmo. As funções do SQL se enquadram em duas grandes categorias: o DDL, Data Definition Language, que é a linguagem de definição de dados, e o DML, que é o Data Manipulation Language, linguagem de manipulação de dados. Na linguagem de definição de dados, é a linguagem de computador usada para a definição da estrutura de dados. Essa linguagem é o que nós usamos para criar as tabelas. São as linguagens que nós usamos para criar tabelas, criar views, alterar as tabelas, excluir tabelas. Todos esses comandos se enquadram nessa categoria de definição de dados. Então, a linguagem de definição de dados descrevendo os registros, campos e conjuntos que constituem o modelo de dados do usuário. Inicialmente referia-se a um subconjunto da SQL, mas hoje é usado em sentido genérico para referir-se a qualquer linguagem formal para descrição da estrutura de dados ou informação, como os esquemas, que são os nossos databases. A linguagem de manipulação de dados é uma família de linguagens de computador utilizadas para recuperação, inclusão, remoção e modificação de informações em bancos de dados. Pode ser procedural, que especifica como os dados devem ser obtidos do banco. Pode também ser declarativa, não procedural, em que os usuários não necessitam especificar o caminho de acesso, isto é, como os dados serão obtidos. Por exemplo, quando eu digito lá select, asterisco, from, autor, eu não estou dizendo como ele deve buscar esses dados. Eu estou dizendo que eu quero que ele traga todos os registros, todos os campos e todos os registros da tabela autor. O padrão SQL é não procedural. DMLs foram utilizados inicialmente apenas por programas de computador. Porém, com o surgimento da SQL, também têm sido utilizados por pessoas. Alguns comandos DDL. Nós veremos todos esses comandos nas nossas aulas. Create Schema, Create Table, onde nós usamos o not null, unique, primary key, esse nós já usamos, foreign key já usamos também, o default, o check e o not null já usamos, o unique, o default e o check ainda não, mas usaremos. Create Index, ainda iremos usar, Create View, Alter Table nós usaremos também, o Drop Table nós já usamos, para apagar uma tabela. Drop Index e Drop View. Já os comandos DML, Insert nós já usamos, Select nós já usamos,
Where já usamos, Group By ainda não, Have ainda não, Order By já usamos também e nós usaremos várias vezes durante as aulas. Update, Delete, Commit, Rollback. Os operadores de comparação nós usaremos bastante ainda para comparar registros maiores ou menores do que um determinado valor, diferentes do que um determinado valor, iguais a um determinado valor. Operadores lógicos, AND, OR e NOT. E alguns operadores especiais, como between, is null, like, in, exists e distinct. E temos ainda as funções agregadoras, count, min, max, sum e avg. Nós usaremos todos esses comandos. Vamos voltar aqui e vamos testar alguns desses comandos. Então, vou pegar alguns comandos. Um exemplo de um comando DDL. Lembrando que a nossa tabela livro ela só tem dois campos. Vamos conectar no nosso terminal. Então, vamos lá. Lembrando como que faz para conectar no terminal e já indicar qual é a base de dados. Então, vou colocar aqui MySQL, -u, root, -p, -a e biblioteca. Vou acessar o MySQL e já conectar na base de dados biblioteca. Senha Debian, ok. Show Tables. Nós temos aqui já 4 tabelas. Vamos verificar a estrutura da tabela livro. Desk livro. Lembrando, desk, ele vai mostrar a estrutura da tabela. Então nós temos aqui apenas dois campos, ID livro e título. Ok. Agora vamos imaginar que eu queira incrementar um campo. Eu quero incrementar o valor do ISBN. O ISBN é um código internacional para os livros. Então, vou acrescentar aqui. Vou usar o alter table, que é um exemplo de comando DDL. Eu estou alterando uma estrutura da tabela. Alter table, qual tabela que eu vou alterar? Livro. O comando add para adicionar um campo. Então, estou adicionando o campo chamado ISBN. Esse campo vai ser de um tipo char de tamanho 17. E esse campo será acrescentado após o campo título. Enter. Pronto. Ele mostra que 5 linhas foram afetadas. Por quê? Havia 5 registros na minha tabela. Mas antes de visualizar os registros, vamos ver como ficou a estrutura. Desk, livro. Olha aqui, acrescentamos um campo ISBN do tipo char. Ele está aceitando um valor nulo e o default está com valor nulo também. Então, este foi um comando DDL. Eu estou alterando a estrutura da minha tabela. Agora, eu quero acrescentar um registro. Vamos fazer um select, asterisco, from, livro. Tem aqui os 5 livros que nós testamos já da última aula, porém, nenhum deles tem um campo ISBN. E agora eu quero acrescentar o ISBN. Vamos lá então. Agora eu vou pegar um exemplo de um comando DML. O que este comando vai fazer? Update. Ele vai fazer uma alteração na tabela livro, vai setar no valor ISBN este valor que eu estou informando. Então, o campo ISBN receberá este valor onde o ID livro for igual a 5. Enter. Uma linha afetada. Vejamos o resultado agora. Está aqui. Sistemas de banco de dados. Então, nós temos o campo ISBN acrescentado nesse registro. Agora, vamos fazer um outro comando. Olha aqui o order by, que estava lá na lista também dos comandos DML. Vou selecionar. Estou pedindo agora para trazer todos os livros, porém, ele vai trazer em ordem decrescente de título.
ou seja, o título numa ordem alfabética decrescente. Está aqui, ó. Sistema de banco de dados, Quincas Borba, No Barco, Espumas Flutuantes e Dom Casmurro. Tá ok? Vejamos então o resumo da aula. Nós vimos a origem do termo SQL, grupos de comandos DML e DDL, e eu faço aqui uma sugestão de leitura. Esse artigo é um artigo muito interessante para vocês lerem, para se inteirar do histórico do padrão SQL. Ele faz uma avaliação, já é um artigo de alguns anos atrás, mas ainda bem recente, e ele vai fazer um histórico da evolução dos comandos SQL. E como exercício, é justamente a leitura deste artigo. E essa aula de hoje é só. Ficamos por aqui e até a próxima aula, e obrigado.